Gênesis, Apocalipse nos Negócios. Ainda em Vitória da Conquista, Bahia. Hoje eu vou bater um papo com um cara que é o estourado aqui na região. Inclusive, ele tem um nome muito bonito, por sinal. Ele é sócio da J. Bruno Construções e Ferragens, uma empresa que está há 25 anos aqui em Vitória da Conquista. Ele é atleta, então ele é ciclista há aproximadamente 30 anos, administrador de empresas, apresentador do programa Pedala Brasil, que atua com ativismo e entrega conteúdo relevante para todo o Brasil. Bruno Guzmão, baiano, arretado? Estourado, estourado, estourado. De A a Z, viu? De A a Z. Seja muito bem-vindo. De Gênesis a Apocalipse nos Negócios. Conteúdo sobre empreendedorismo de A a Z. Fica à vontade para dar um oi pro pessoal. Pois é. Agradecer pelo convite maravilhoso, Bruna. Essa paulista aí, estourada também, né? Já sei que ela é estourada. Mas bom demais. É sempre bom a gente estar compartilhando, né, esses momentos, compartilhando informações, a história, a nossa vivência e poder, né, contribuir com a sociedade. Então, a gente está aqui hoje para isso, para poder deixar algo de benéfico, que possa ajudar as pessoas. Quero aprender com você, Bruno, hoje. E eu também. Vamos aprender, vamos trocar. Bruno é administrador, né? O que eu achei super interessante, o Bruno disse para mim que ele tinha um sonho de viver do esporte. E aí a vida levou ele para um outro destino. Então, eu queria que você contasse para a gente o começo. Gênesis remete à criação, ao início. Como é que foi o início de tudo isso? O início do empreendimento? E aí também depois entender o Pedala Brasil. Em que momento que ele surge? Porque se você tinha um sonho e você foi por outro caminho, o que aconteceu aí, né? Para a gente poder entender um pouquinho a tua história. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Com 14 anos, por escolha minha. Decidi trabalhar, sair de uma escola particular por decisão minha, pedi ao meu pai, pelo amor de Deus, para me tirar de um colégio particular e ir para um colégio público. Então, saí de um colégio chamado Juvencio Terra aqui e fui para o Polivalente. Realidades totalmente diferentes, né, quando a gente fala de educação. Só que a gente não tem essa ideia, não pensa dessa forma quando você é adolescente. E naquele momento eu já tinha ingressado no esporte também, tinha um sonho de ser ciclista profissional. Passei quase 5 anos ali dedicando... Adolescente. Isso, adolescente. Ensino médio. 15 anos ali, 16 anos. Você já tinha o sonho de ser ciclista? Tinha o sonho de ser ciclista. Então, estava ali naquele negócio de empolgado, muito empolgado. Cheguei a correr Copa Norte e Nordeste de Ciclismo com um amigo nosso, que é o Franklin, que hoje é atleta profissional. Inclusive, correu o Pan-Americano. Então, o cara tem uma história muito bacana. E naquela época, meu pai falou assim, ó, você escolhe o que você quer da sua vida. Você vai ser ciclista, mas financeiramente é algo que não é viável. Você, lá na frente, você vai se arrepender em função da parte financeira. Você pode até seguir, ser feliz no esporte, mas a parte financeira é algo que pesa muito na vida da gente, né? Então, assim, eu acabei escutando meu pai, que é algo que normalmente não acontece. Ainda mais com essa idade. Normalmente não acontece porque você está ali naquela adrenalina, o adolescente ele está cheio de hormônio, então ele vai para o que ele vê de mais, né, emocionante e que, né, lhe dá mais alegria naquele momento. Então, eu acabei decidindo em partir para o trabalho. E aí comecei a trabalhar aos 14 anos em uma oficina de um tio meu. Logo em seguida, fui trabalhar com meu pai. Trabalhei no Jogo do Bicho, de ajudante de mecânico de moto. Mas aí teve uma situação que uma pessoa estava cometendo alguns erros lá dentro da empresa, da banca do Jogo do Bicho. E aí eu chamei o proprietário, um dos proprietários, falei, olha, está acontecendo isso e eu não concordo e eu também não vou trabalhar mais aqui. E aí a pessoa me falou assim, não, mas você vai ficar, ele é que vai sair e tal. Eu falei, não, mas eu não quero mais. E aí saí, meu pai me convidou para trabalhar com ele na época, que era um fisioterapeuta, eu fui ser prático, então trabalhei com massagem. Nessa né? época não existia construções e ferragens ainda. Nada, nem sonhava ainda em construções e ferragens. Né? Meu pai acho que já tinha na cabeça dele que ele queria algum dia montar um negócio. Que ele sempre foi aquele cara negociante,
mas não tinha ainda essa ideia. E aí fui trabalhar com ele, fiquei com ele 2 anos. Ele falou: não, você tem que seguir seu caminho. Aí fui viajar para o Paraguai. Foram 2 anos viajando para o Paraguai, inicialmente para um primo meu, como laranja. Naquela época era o laranja, não sei se você sabe, né? Que dividia a compra no Paraguai em função do imposto que você tinha que pagar. Então, para Eu passar na acho que a minha ponte. avó fazia isso. Então, mas eu não sou tão velho assim, não. Não mesmo. Mas minha avó, ó, eu tenho 37. Eu lembro há 20 anos atrás. É isso? Nessa Não, época? mais 20, a loja tem 25, isso tem 30 anos. Então, a gente. Quase 30 anos. A minha avó, ela faleceu ano passado, retrasado, com 90 e poucos. Ela já era idosa quando ela fazia isso. Ela ia por hobby. E aí dividia, tinha que carregar na mochila, não era Sim. isso? Aí a Tá. gente atravessava, né, de Cidade do Leste para a cidade de Foz do Iguaçu. Tipo, a viagem para o E podia Paraguai. comprar uns presentinhos, não é? Porque eu sempre ganhava. É, a Bichinho gente, eletrônico, você lembra? a gente comprava, né, ia lá, fazia compras e trazia encomenda. Eu trazia encomendas pro pessoal Tá. aqui em Conquista, saía rodando, Isso era procurar. legal? Não, era algo que era ilegal na época, Corta né? essa parte, gente. Mas o Brasil, no Brasil, o empresário, as pessoas quando começam a vida, não tem nada fácil, né? O próprio vender, às vezes, um cachorro quente, se você vende e não se legalizou ali como meio, então você não está legal, mas a sobrevivência é o método de Sim. sobrevivência, então eu acredito que isso é válido para todo mundo, não é um crime, né? Não acho que é crime, acho que quando você está lutando ali, que você não está fazendo nada que é roubo, Eu né? poderia estar matando, Isso. roubando. Tem isso aqui. Lá em São Paulo, o pessoal entra nos trens e fala: eu poderia estar matando, roubando. Não, mas eu estou aqui trabalhando para vender bala, enfim. São situações assim complicadas que a gente vive na sociedade. Eu acho que tudo tem que ter um meio termo, né? A gente nunca pode ir para o extremo, né? Tudo tem que ter meio termo no que as pessoas estão fazendo. E o respeito deve ser mútuo, porque quando a gente faz isso, todo mundo se respeita, as coisas ficam mais fáceis de viver e ser resolvidas, né? Então, naquela época, eu vivi esses momentos aí, e depois fui trabalhar com café, em compra e venda de café, fiquei 5 anos aí. Foi outra época muito bacana, porque aí você vai aprendendo, né, o ponto de partida que você vai entregando ali à pessoa a forma de falar, a forma de agir. Ninguém se torna comerciante, empresário de um dia para o outro. E a gente acaba cometendo vários erros nesse caminho. E esses erros, às vezes você paga para aprender. Eu trabalhei no café mesmo 1 ano, no primeiro ano que eu trabalhei. Eu tinha um parente e eu trabalhei com ele 1 ano. Nesse ano que eu trabalhei, por acaso eu deixei o dinheiro com ele e a gente ficava movimentando, só que ele ficava com o dinheiro meu. Um sócio, né? E no final do ano, a gente foi bater conta e eu não ganhei nada. Eu trabalhei o ano inteiro. Imagina você trabalhar o ano inteiro e chegar no final do ano e você não ganhar nada. Uma Não tem realidade lucro. muito parecida com quem começa a empreender os primeiros anos, pelo menos aqui a realidade das pessoas que eu conheço é bem sofrido, né? É muita Não, energia para começar a não tem, ter um não, pouquinho de lucro lá na frente. não tem nada fácil. Trabalhei dois ou foi 3 anos no café, eu trabalhei e eu não ganhei nada. Sabe que é você trabalhar 3 anos e não ganhar, chegar no final do ano você bater conta e não ganhar. Pessoas desonestas, porque a gente tem que ter muito cuidado com isso na vida, a gente tem que saber com quem a gente está, tem que estar muito bem informado. A informação e em relação quando você vai vender, quando você vai comprar, né, tudo você tem que ter muita informação. E hoje está fácil. Naquela época a gente não tinha a informação tão fácil assim. E aí eu passei esses 3 anos aí penando nisso aí, Só sofri, aprendendo. Esse foi o MBA da vida, mas não foi só na por aí não, viu? prática. Já tomei outras pauladas. E aí quando a gente nesse período do café, eu tinha sociedade com meu pai e ele tirava um pouco do dinheiro que ele trabalhava na clínica, a gente juntava, comprava café e ia negociando. 1 ano antes de começarmos a atividade da Comercial Souto, que inicialmente era Comercial Souto, eu arrumei um dia de sábado e domingo. A gente passou o sábado e domingo arrumando o café no depósito que a gente tinha.
E aí, quando foi na, quando foi na segunda-feira, né? Eu cheguei no depósito, abri a porta, sabe? E eu olhei lá, assim, tinha 500 sacos de café, a gente tinha arrumado. E tava faltando 200 e poucos sacos. Tinham roubado. E assim, quando você lembra, assim, eu cheguei de manhã cedo e eu sentei assim, e eu olhei e falei, velho, não acredito em negócio desse, não. E eu olhei assim e falei, moço, pelo amor de Deus. E aí e olhava e não acreditava, sabe? Aí meu pai chegou e falou assim, não, rapaz, pare com isso, a vida não é isso não, não é assim não, a gente dá a volta por cima. E eu falei, não, eu não aceitava aquilo. Não aceitei aquilo de jeito nenhum. Aí o que que eu fiz? Eu sou um cara que eu nunca desisto. Eu não sou de desistir das coisas assim, nesse tipo de situação, eu nunca desisti. Para mim, sempre tem alguma esperança, sempre tem Uma alguma luz coisa. no fim do Isso, túnel. sempre vai ter uma luz lá, sabe? Sempre tem uma luz. Sempre tem um jeito. A gente tem que botar a nossa cabeça para pensar e você vai descobrir algo, você vai achar o caminho. Mas você precisa lutar contra isso, porque se você se entregar, aí realmente o desastre vai acontecer. Posso aproveitar essa fala? Aham. Então é muito importante que o Bruno está ensinando a gente, porque o que eu aprendo com isso, que os momentos difíceis eles vão acontecer, né? Sim. Não tem jeito e vai acontecer para todo mundo. Infelizmente ocorreu com roubo, pode ser outras questões da vida, mas o nosso posicionamento em relação a isso, em não desistir, tentar achar uma saída, o que o Bruno está falando aqui é o seguinte: existe uma saída. E às vezes a gente é tão tomado pela situação que a gente fica cego e tem opção de se entregar. E aí ele está falando que ele não se entregou, e aí ele vai continuar, e ficou buscando uma solução, buscando uma saída, buscando. E aí o que aconteceu? Então, aí eu acabei fiquei vários dias investigando o que tinha acontecido, né? E tem aqui um bairro que hoje já não é mais, mas naquela época era uma periferia muito pesada, que era é, chamava México, né? A gente fala Nossa Senhora Aparecida, mas naquela época o pessoal falava o México, e era um bairro muito perigoso, a polícia praticamente não subia naquela época lá. E eu comecei a investigar e eu descobri algumas coisas, algumas pessoas e tal. Aí, nesse tempo, um policial me procurou e falou assim, olha, eu vou lhe... e procurou meu pai. Ele falou assim, eu vou pedir a vocês que vocês parem de investigar, porque senão você vai arrumar um problema para vocês. Vocês vão arrumar um problema para vocês. E aí eu larguei de mão, porque a vida, né, a vida da gente é o mais importante. Não existe bem mais precioso nesse mundo do que a vida, né? E a gente tem que zelar por ela e fazer tudo para que a vida de qualquer pessoa, né, a gente fazer o máximo para que seja plena. Então, depois desse momento, nós começamos a atividade com a loja de material de construção. Eu ainda continuei no café um período. Meu pai trabalhava em outro período, que ele prestava serviço em uma clínica. E as coisas foram seguindo. Só que no início da empresa, meu pai chegou com uma proposta que era a seguinte: vamos abrir todos os dias, nós não vamos fechar. Não, todo dia vai abrir. Se escutava mil coisas, né? E ele falava assim, ó, vai ter gente que vai falar que nós somos ateus, vai ter gente que vai falar que a gente não presta, vai ter gente que vai falar que a gente é miserável, né? E aí, mil coisas vão falar. Mas na hora que essas pessoas precisarem do material, elas vão parar aqui para comprar. Saber que podem contar porque vocês estão funcionando. E nisso foram 9 anos trabalhando praticamente todos os dias. A gente fechava no domingo. Naquela época eu tomava todas, sabe? Não era atleta. O acalento que tinha... Eu ainda pedalava, assim, tentava pedalar, porque eu parei uma época, me afastei uma época do esporte, em função dessa dedicação toda também, né? E você acaba desviando, às vezes, as próprias amizades ali na vida, você se envolve, começa com bebida. E eu acabei realmente, naquela época, bebendo um pouquinho a mais do que deveria, sabe? Sim. Mas, assim, tudo
tudo traz conhecimento, tudo traz vivência, né? Traz histórias novas, pessoas novas, momentos novos. Então, tudo isso foi acontecendo e a gente acordava pela manhã. No início éramos nós mesmo trabalhando, não tinha funcionário. E aí, caminhão de cimento para descarregar, carregava e entregar, eu carregava e entregar. Durante um tempo eu machuquei muito a coluna, mas a coluna estava machucada, acordava de manhã cedo, todo torto, todo empenado. Mas você vai fazer o quê? Você sabe que, assim, eu vou só pegar algumas coisas que eu tô aprendendo para dividir com as pessoas que estão assistindo a gente, porque elas tenho certeza que vão aprender também. Primeiro, em relação ao café, quando você foi atrás e queria até o policial chegar e falar, olha, para, senão vai dar ruim, tem hora que a gente tem que saber que é hora da gente parar, né? A gente tem que saber o momento de entender teimosia e perseverança. Sim. Tem momentos que a gente tem que persistir, sim, mas tem momentos que, opa, não, aqui já é teimosia e aí a saída é parar. Então, foi a saída que você encontrou. E também trazer a parte da renúncia, né? Tem até a Charlie Brown diz, cara, escolha uma renúncia, isso é a vida, né? Estou lutando para me recompor. Então, 9 anos trabalhando, todos os dias, você inclusive até se emociona quando você volta naquela época de tão dura que foi, coluna e etc. E aí tem muita gente, às vezes, que olha para o negócio, e aí olha, e isso acontece com vários empreendedores e empresários no Brasil, e fala assim, nossa, a pessoa teve sorte, ou acha, a pessoa tem uma condição um pouquinho melhor do que a minha, e não avalia o processo que precisou ser passado para que aquela pessoa chegasse aonde ela está. Você está disposto a trabalhar 9 anos, são 365 dias vezes 9. Isso porque eu não estou contando os anos bissexto. Então, a gente está falando de muito tempo se dedicando num propósito para poder ter o resultado. Então, o que a gente aprende aqui? Que existe um processo. E a diferença de quem tem sucesso para quem não tem sucesso é porque a pessoa não espera até o final do processo, né? As pessoas ficam afoitas e desistem no meio do caminho. Por isso que não chegam no teu destino de felicidade, né? E aí seja a meta que você tem para alcançar, seja ela qual for. E aí, para você continuar. Esse processo é um processo, né, que, assim, as pessoas realmente é algo que você... É um preço, né? Tudo tem um preço na vida. E você passar Réveillon com meia porta da loja aberta, sabe? Não foi um só, foram vários Réveillons. São João, saí ali um dia para ir dançar um forró, mas no outro dia já estava lá de manhã cedo, colado, e você olha aquela pilha de cimento, né, para poder carregar, entregar. É você sair para caminhar, porque a nossa casa era do lado da empresa. E aí, às vezes eu saía para caminhar na avenida, no horário assim, porque no domingo nós só trabalhávamos até 2 horas da tarde. Mas às vezes algum cliente precisava de material e aí eu estava caminhando na avenida e esse cliente passava e aí, Bruno, naquela época eu não era estourado, não. Eu acho que eu já era estourado naquela época. Não, já era estourado, só não tinha descoberto ainda, Então, né? Tava tá em vendo? processo, estourado em processo. Mas aí o pessoal gritava, Brunão, e aí? Bora. Aí voltava para a loja, ia carregar o material. Então, assim, a gente nunca via dificuldade até hoje, a gente não vê dificuldade em nada, sabe? Acho que não existe, até hoje não vejo nada difícil. E aí a gente fomos trabalhando. Inicialmente, como eu te falei, era comercial solto. E no início a gente vendia ração de cachorro também na loja, porque a loja não vendia material grosso. A gente vendia ração de cachorro, vendia medicamento veterinário, porque antes da loja nós tivemos um canil também, no lugar onde é a loja hoje. E aí meu pai, como trabalhou na área da saúde, trabalhou de enfermeira, ele conhecia, tinha tinha os animais em casa. Então a gente fazia esse processo. E aí entregava ração de moto, era entregando ração de moto, era entregando cimento e não mexer com material grosso. Aí foi passando o tempo, a gente foi diminuindo a quantidade de ração, alguns itens, até porque a gente
Teve alguns momentos que a fiscalização começou, naquela época que nós iniciamos, não tinha a fiscalização do Conselho de Veterinária aqui, e aí começou a chegar a fiscalização, denúncia e tal, e a gente, para não ter que pagar um veterinário naquela época que não compensava, a gente parou de vender, de entregar medicamentos, de trabalhar com medicamentos, e fomos seguindo a linha de material de construção. Com o tempo eu falei com meu pai, falei, olha, eu acho que a nossa loja é bacana, mas a gente precisa dar uma mudada, dar um up, porque mulher não entra na nossa loja. Nossa loja tem cimento, tem pó, e mulher não é um lugar que é agradável para as mulheres, né? E aí chegou o projeto da J. Bruno. Aí nós construímos uma loja maior, que até hoje vem crescendo, o tempo inteiro crescendo, a gente ampliando. E essa loja já veio com outra visão, com outra forma de trabalho, já para as mulheres. E inicialmente, o meu pai falava assim, ele falava com minha mãe, falava assim, ó, vocês fizeram loja para granfino. Você sabe o que é granfino, Sim, não é para rico, né? sim. E porque meu pai e minha mãe são pessoas que vieram assim de uma condição, eram pobres, né, muito humilde. Meu pai, quando casou com minha mãe, tinha uma bicicleta. E aí a gente foi trabalhando isso, foi trabalhando. E aí começamos com material. O material que nós trabalhávamos era uma linha de material mais de entrada, mais popular. Aí a gente foi aos poucos, até tivemos que mudar o material em função da exigência dos os produtos melhores do mercado, as linhas melhores. Aí a gente acabou tendo que, não foi uma opção nossa, foi algo que o mercado, né, veio cobrando da gente, e também a questão dos problemas que nós tínhamos com relação a defeito. O produto de entrada, esses produtos mais baratos, normalmente eles dão muito defeito, dá muito problema. Você não pode dar a mesma garantia. E aí, para você entregar produto de qualidade e não escutar, né, piada, porque se você entrega produto barato, o tempo inteiro você vai ter gente na sua empresa lhe procurando para trocar serviço de garantia. Então, para mudar isso, a gente acabou, né, indo para uma linha. Hoje a gente trabalha com tigre, hoje no sudoeste da Bahia, hoje nós A linha de somos... qualidade, né? Que não Isso, gera reclamação. isso. Hoje nós somos líderes no sudoeste em varejo de tigre, né? Gente, olha que bacana. Hoje, líderes do Sudoeste, Isso. começaram trabalhando os dois, sem nenhum colaborador, de noite, Começamos com uns caninhos no fundo da loja, sabe? Tinha uns caninhos, há 25 anos atrás, tinha uns caninhos lá no fundo da loja, você via todo o estoque no fundo da loja. Hoje, assim, graças a Deus, a gente tem um estoque hoje que a gente atende. Também, eu acredito que de tigre, hoje ninguém tem estoque maior que o nosso. A gente atende toda essa região sudoeste, que abrange aí mais de 2 milhões de pessoas, entendeu? E eu vejo aí o princípio do plantio e colheita, né? Da semeadura. Não tem como. Se você está plantando, você vai colher o que você está plantando, né? Então, não desista. Continue regando e plantando os seus sonhos, porque é só uma questão de tempo. E o que acontece? A gente não enxerga o futuro. E, às vezes, a gente fica afoito, né? Eu acho que, às vezes, é até bom a gente não enxergar o futuro. Eu estava outro dia conversando com a minha equipe, e eu falei assim, gente, estava contando um pouco da nossa história, e eu também me emocionava alguns momentos que só eu e Deus sabemos, né? Coisas de empreendedores e que acredita muito naquilo que você quer fazer para a sociedade, trazer. E eu falei, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Se eu soubesse a jornada até aqui, talvez... Ainda bem que Deus não mostra pra gente, né? Porque eu não teria continuado. Acho que tem essa parte boa da gente não ver. Mas depois, quando a gente está vivendo, a gente olha para trás e fala, poxa, valeu a pena, né? A gente valeu a pena até pelo impacto e tudo que transforma. E eu queria trazer o seguinte, Bruno. Você comenta que você começou vendendo ração, que depois você teve canil. Que aí, Antes da ração, porque a ração já veio com a loja, né? Quando a gente iniciou a loja, já vendia ração. Os seus negócios, eles passaram por transformações até chegar nesse modelo que talvez nem seja o modelo final, ele passe por transformações. Então, eu quero trazer para você, empreendedor, que começou um negócio e não deu certo, para você também não desanimar, porque faz parte do processo. Errar,
ajustar, errar. Verdade, a certeza é que vai dar errado, tá? Aí você não pode desistir, ajusta, corrige, para no final dar certo. Então, toda empresa, vocês vão perceber, e aí eu tô vendo na tua fala, que para chegar no modelo hoje, para ter sucesso, é muito erro e acerto, é muito ajuste, mudança. Opa, a gente entendeu que o produto, quando ele é baratinho, ele dá problema de satisfação de cliente, a gente quer o nosso cliente satisfeito. Então, você vai aprendendo. Então, o que eu quero te trazer, ouvir o mercado, porque o mercado muda, ouvir os clientes e observar o todo para se adaptar e conseguir evoluir em relação ao que você entrega, né? E aí, ter os clientes satisfeitos, para mim, é o que traz obtenção de lucro, e para ter clientes satisfeitos, a gente precisa de um time engajado, né? Ter pessoas lá atrás que estão apaixonadas pelo negócio. E eu também queria falar o seguinte, além do não desistir, essa questão que você traz de querer qualidade, de fazer tudo isso de uma forma simples. Como é que a gente resolve o nosso problema, mas junto o problema do cliente, né? Então, pensar no cliente também é bem importante. Pensar no cliente, eu acho que nós como seres humanos, né? Nós como seres humanos, nós nunca podemos, já diz, né? A gente não pode querer para as outras pessoas o que a gente não quer para a gente. Então, acho que o princípio é isso aí, né? Que não é todo mundo que pensa assim, né? Então, a gente está trazendo aqui um dos segredos do sucesso de vocês. Vamos pensar na qualidade do cliente. Eu também sou super a favor disso. E a gente tá sempre se esforçando para melhorar, alcançar isso. Mas não é todo mundo que pensa assim. A construção de algo, a formação de história, não é... Ninguém constrói história de um dia para o outro, né? A história, ela leva tempo para ser construída. Há pouco aqui a gente estava conversando e eu falei com você, tem muita gente que quer atropelar tudo. Tem muita gente que passa a vida olhando o quintal do outro. A escada está o tempo inteiro no muro, olhando o quintal do outro. E a gente tem que parar, o ser humano tem que parar de fazer isso. Em todo sentido, no sentido familiar, empresarial, no que é que seja, no esporte, onde você estiver, você tem que fazer o seu. Você tem que fazer o seu. Porque o meu amigo comprou uma Hilux. Você tem condições de comprar uma Hilux? Aí você tem um comércio. Falei para você, tem muita gente aí, né? Que tem uma Hilux parada na porta. Mas dentro do comércio as prateleiras estão vazias. E muitas dessas vezes a Hilux tem boleto para pagar. E aí? Como fica? Você quer ser um empresário de sucesso? Você quer ter sucesso na sua vida financeiramente, né? Emocionalmente, familiarmente falando, de forma plena, desse jeito? Caminhando dessa forma, será que você vai conseguir? Você sabe que o que eu aprendi, e essa comparação está muito ligada às redes sociais hoje em dia, né? Porque as pessoas... E é incrível, não sei se você posta, quando tá ruim, o dia que você tá mal, você posta, eu estou mal, eu tô triste. Normalmente as pessoas não fazem isso, Sim. né? As pessoas estão, aquela foto, família margarina, né? Comercial de manteiga, né? A família perfeita, foto de as pessoas viajando, e eu já vi casos de pessoa fazer check-in em um lugar do mundo, mas tá lá no condomínio, tá? Existem casos reais que eu já vi, entendeu? A pessoa tá no condomínio falando que tá fazendo check-in em outro lugar do país e é tudo mentira. E a pessoa que tá assistindo, tá vendo, tá falando assim, meu Deus, a vida dessa pessoa é melhor do que a minha. Então, a gente também tem que tomar muito cuidado, porque nem tudo que a gente vê é verdade. E ainda que, se for verdade, a vida da pessoa é diferente da nossa, acho que o parâmetro de sucesso também, e as pessoas acabam adoecendo. Então, emocionalmente, eu acredito que quem faz alguma coisa para mostrar para o outro é porque tem algo emocionalmente que não está resolvido ainda. Por isso que sou eu que acho, tá? Que a gente tem que cuidar da nossa espiritualidade, né? E aí a espiritualidade é cuidar do nosso espírito, zelar, porque quando a gente está com o espírito em paz,
que o outro tá fazendo, o que o outro tem, o que o outro não tem, não importa, eu tô fazendo o meu melhor, eu tô vivendo a minha missão, e tudo que acontecer é uma consequência dos meus atos, né? Até porque quando a gente fala de prosperidade, sucesso, eu acho que são a felicidade, por exemplo, felicidade vem do espírito, né? O que é a felicidade? O que é a felicidade? Como é que a gente explica a felicidade? São momentos, mas são momentos onde eu entendo que ela tem a ver com uma potencialização de algo que você queria muito ou a não ausência de algo. Então, a prosperidade, por exemplo, a pessoa não é próspera se falta alguma coisa numa área que ela deseja prosperidade, que não é só financeira, né? Existe prosperidade na família, existe saúde, né? Ter uma saúde próspera. Então, eu acho que se a gente perguntar para alguém assim, o que é felicidade para você? A pessoa vai falar assim, felicidade para mim é quem está com um filho doente e o meu filho fica bem, por exemplo, né? Felicidade para mim, quem está precisando de grana, é conseguir fechar tal contrato, conseguir um emprego Y. Felicidade para mim, para a pessoa que está respondendo uma causa, está sendo injustiçado na justiça, é ganhar aquela causa e ser, né? Então, qual que é o nosso parâmetro? Se a vida é tão diferente, se os nossos objetivos são tão diferentes. Então, comparar a vida do outro aí vem as doenças emocionais, depressão, né? E aí as pessoas, minha vida não é legal, aí vem, acho que suicídio, vem várias outras questões porque a gente adoece o espírito, porque não estamos focados no que a gente... Aí eu vou para uma linha que eu acredito que a nossa felicidade está linkada quando a gente exerce o que a gente precisa fazer nesse mundo, quando a gente vive a nossa missão. Quando a gente vive a nossa missão, é como se... Tudo bem, vai acontecer os dias ruins, mas fica muito mais fácil ter motivação para levar no dia seguinte. Aí a gente... estourado. A gente fica estourado quando a gente vive a nossa missão. Pois é, eu acordo todos os dias, eu penso que a primeira coisa que você tem que fazer e trabalhar na sua vida é sorrir. Você tem que sorrir, tem que estar feliz. Para você ser feliz, você tem que começar a ver o dia sorrindo. As pessoas, muitas vezes, elas abraçam algo que isso que elas estão abraçando vai trazer um prejuízo para a vida delas. Tudo tem um preço. E você falou da paz, e a questão da paz. Você dormir e acordar em paz, né? Se você compra um carro, compra um apartamento em um lugar que você não pode comprar, ou você compra o que você não pode comprar, e você está devendo, será que você vai ter paz? Se você tem um relacionamento, se você é casado, e você, de repente, tem outro relacionamento por fora, você vai ter paz? Então, assim, são várias coisas que acontecem na vida que a gente tem que saber que tudo vai ter um preço, né? E foi o que você falou, e as doenças que vêm, né? Nós temos várias doenças aí, a depressão, as pessoas aí com essas síndromes, né, de pânico, várias coisas, e não só isso, trazendo outras, diabetes, né, hipertensão, e você vai criando algo para você, né, que acaba diminuindo até seu tempo de vida. Então, tem muita gente que vai por esse caminho, e eu tenho trabalhado muito. Eu chego em casa, faço muito minhas orações, peço muito a Deus, procuro seguir um caminho para desviar de coisas que possam me prejudicar. Porque não existe nada melhor do que você dormir, deitar na sua cama e dormir e acordar leve, em paz. Aí eu acordo 4h30 da manhã, várias vezes na semana, 4h40, 5h30 eu estou no meio do mato pedalando, sabe? Eu acho que a gente tem que fazer algo fora da nossa atividade. Porque as pessoas tem muita gente que é casado, ao homem e à mulher. Porque o homem e a mulher, ele tem que andar junto o tempo inteiro. Eu acho que a mulher tem que ter a liberdade dela para encontrar as amigas, para poder conversar. Se gostar de tomar cerveja dela, né? E tomar um café, fazer uma viagem. Acho que a gente tem que começar a pensar. Quem não pensa tem que começar a pensar dessa forma. Porque para que você tenha um retorno das pessoas, é necessário que você trate elas bem. Então, a mulher tem que fazer isso para o homem e o homem tem que fazer isso para a mulher.
e vice-versa dentro da sociedade, porque se você não, o cliente, se eu não tratar meu cliente bem, ele não vai voltar. Você quer que a sua empresa seja bem tratada, a sua empresa seja bem vista, mas você não está se esforçando para isso. As pessoas falam assim, porque o pós, né? O pós-venda, né? Isso é super importante. Mas de que forma você age hoje dentro do macro seu regional? Né? De que forma você age com a sociedade, com seus colaboradores, as pessoas que passam por sua empresa? A nossa empresa tem 25 anos e lá na nossa empresa nós trabalhamos sempre da seguinte forma. Todo mundo se respeita, não existe fulano é menor, Beltrano é maior, todo mundo é igual. Que seja do proprietário a qualquer outra pessoa. Existe hierarquia? Existe. E a hierarquia de cada um saber o que tem que fazer. Mas esse respeito é algo que, é algo que entra nos nossos princípios e valores que meu pai e minha mãe ensinou isso pra gente. E a gente não foge disso. E dentro de toda essa construção que nós temos da nossa história, várias pessoas passaram pela empresa. Hoje tem engenheiros formados, a gente tem alguns engenheiros que se formaram. Eu tenho um engenheiro trabalhando na empresa nossa hoje, que ele trabalha com vendas, mas para ele está sendo significativo, porque a gente deu condições para ele trabalhar e ele tem capacidade para isso. Então, nós, até hoje na nossa história, eu conto de dedo os vendedores que vieram de outras empresas. As pessoas que se tornaram vendedores foram pessoas que nós fomos, né, galgando, a gente foi desenvolvendo essas pessoas e hoje, né, nós temos buscado nos melhorar também, porque não é só eles, nós também, como seres humanos, como gestores de pessoas, nós temos buscado nos melhorar, né, treinar essas pessoas mais, para a gente conseguir ter os resultados que a gente vem tendo. A gente tem tido esses resultados. Nesse mês no ano de 2024, esse primeiro mês, nós tivemos um crescimento de venda de 30%. Então, isso é uma resposta de fora para dentro da empresa e de dentro para fora, né? Então, é muito bacana isso, viver isso, sabe? E viver com emoção e razão, não só com emoção, porque a emoção, às vezes, leva a gente a fazer coisas que acaba você se perdendo. Eu já tive situações de eu chegar em casa e minha esposa falar assim, poxa, fulano de tal ali, tá com a empresa, tá pegando uma indústria aí, o cara vai estourar. E aí, passa um ano, passa 2 anos, daqui a pouco a empresa quebrou. Foi lá, pegou financiamento no banco, saiu, né, fazendo um monte de coisas que acharam que estavam certos. E aí acabou que a história foi curta. Não construir história, não dá um livro. Você não constrói livros, não tem como você fazer uma série. A nossa história hoje, eu posso dizer para você, que a nossa história hoje dá uma série. Linda, 25 anos de história, começaram você e seu pai trabalhando de domingo a domingo, aos poucos, descobrindo o modelo certo de negócio, e quando descobriu foi crescendo, foi trazendo pessoas, e aí hoje, primeira maior do Sudeste para produtos específicos, né? Alguns produtos, né, nós hoje a gente está aí entre as, sei lá, eu não vou colocar em relação à colocação de loja hoje na nossa cidade, mas entre as 4 lojas hoje aí que mais, né, são fortes no mercado hoje, nós estamos nesse nicho aí. E graças a Deus a nossa parte de marketing, né, o estourado aqui, bota para torar. Quem quiser aí, fazer uma visita aí também, vou deixar aqui o convite para os amigos. J. Bruno, Construções e Ferrais, a gente faz um trabalho legal. Na parte de rede social, principalmente no Instagram, né? Tem também o programa Pedala Brasil, que a gente desenvolve um trabalho de ativismo, e tem o meu Instagram pessoal, que é o J. Bruno Bike, que é um trabalho de motivação para quem gosta de bike, de esporte, tá a fim de ver resenha, também está disponível. Então é isso que o caminho tem sido esse, né? A gente construir essa história. Graças a Deus,
seguimos de forma plena. Eu tenho uma família, né, muito... Posso dizer assim que eu sou um privilegiado, sabe? Porque a esposa tem 2 filhos. E eu digo que a minha casa é o meu templo. As pessoas às vezes falam assim, porque vai em tal igreja, vai em tal igreja. Eu até vou, mas assim, não é minha rotina, porque Posso te fazer uma pergunta com base nisso? Quando a gente traz Deus, família e trabalho, qual que é a ordem de prioridade para você? eu acho que tá tudo, eu acho que família e Deus tá junto ali, né? Primeiro família e Deus, sabe? Ah, Porque a o base de trabalho vem tudo, depois. né? A base de tudo é ali, você ter Deus, ter fé, ter essa coragem, não ter medo, sabe? E você tem isso quando você tem família. Você tem um objetivo, você cria objetivos. Porque o que é a vida sem você ter objetivos? Se você quer emagrecer, se você quer ter mais saúde, você tem que criar objetivos. Só ir para a academia todos os dias é bacana, mas não te motiva. Mas quando você cria objetivos, né, você tem metas fora, às vezes até do trabalho, quando a gente fala de saúde, aí você vai se empenhar para chegar até aquele ponto. Eu tô com a meta agora de rodar 500 quilômetros em abril, que é um pedal que a gente vai fazer de Vitória da Conquista até Porto Seguro em 2 dias. Então eu preciso treinar para isso. Dentro da minha casa, eu tenho meus filhos. Eu tenho um filho de 7 anos e um de 9. Então, assim, eu estou construindo mais uma história lá. Eu tenho um compromisso lá, sabe? Esse compromisso. Você tem filho? Não, mas eu sei como Então, que é. Tenho sobrinho, só titia coruja. então, eu tenho um compromisso com esses caras, né, muito grande, um compromisso com Deus. Porque acho que todo mundo aqui tem o seu papel. E a gente. Minha jornada está aí, eu estou seguindo minha jornada. Então, Deus tem que estar ali o tempo inteiro. Eu tenho trabalhado para isso, pedir a Ele força. E aí, Olha a né? fé, novamente, a importância da fé, a força, né? Eu gostei muito também quando você traz os valores, a cultura da tua empresa, embasada em humildade, em todo mundo igual, né? Você falou desde de sempre. E sabe o que eu acho mais lindo na nossa profissão? Quando você fala, poxa, saíram engenheiros, né? Quantas pessoas, o quanto que o empreendedorismo devolve para a sociedade uma melhora de vida para as pessoas, para a cidade dos impostos que a gente paga. Então, eu acho que aí é uma das profissões mais lindas. É claro que tem várias outras, né? Como tem a área da saúde, várias outras áreas, mas eu acho realmente isso incrível. Eu sou apaixonada por isso. E é muito bacana depois olhar e falar assim, poxa, não é para mim. A gente devolve isso de alguma forma para o mundo. E eu queria aproveitar, Bruno, para entender o seguinte, que momento que começa o Pedala Brasil. Porque você começa com um sonho, então você falou para mim, Bruna, eu tinha 15 anos, meu sonho era ser ciclista. Ser ciclista, então toda aquela euforia de jovem. Aí você fala pro seu pai, você é ciclista. Aí seu pai te dá uma orientação. Olha, meu filho, você pode até ser ciclista, mas normalmente o ciclista, e aí ele queria se trazer para o viés financeiro, financeiramente, não vai ter uma condição, e condição financeira é importante, quanto se você for por um outro caminho, ele já estava ali te influenciando para ser sócio dele ali, né? Se você trabalhar num negócio, e aí você decide, não, acho que meu pai está certo, vou ouvir o conselho do meu pai, e aí você faz uma renúncia, você abre mão, né, dessa parte do ciclismo por um período, você abre mão também de várias outras questões, você mesmo falou, abre mão de final de semana, de festas, né, trabalhando de domingo a domingo, para conquistar um objetivo que você tinha. E aí, em que momento que você fala assim, agora é hora de eu usufruir, e agora eu já passei, né? Quando a gente pensa na pirâmide de Maslow, para quem não conhece, depois acho que é até legal pesquisar, Maslow traz um modelo onde quais são as necessidades humanas, e começa das necessidades básicas, que é a alimentação, as necessidades fisiológicas, e vai crescendo, segurança, até chegar no topo da pirâmide, que é propósito e realização. Né? Então, como é que uma pessoa que não tem o que comer vai pensar em propósito e realização, se ela está precisando naquele momento resolver o problema básico dela? Mas quando a gente vai crescendo, as coisas vão acontecendo, isso foi acontecendo, né, na tua vida, e aí que momento que você
para e fala assim, agora eu posso olhar para propósito e realização, agora eu posso usufruir mais dos meus finais de semana, e aí em que momento que entra o Pedala Brasil? Porque eu tô achando, aí você me corrija se eu estiver errada, que aí você foi realizar o teu sonho de ser ciclista de alguma outra forma da tua vida. Você colocou isso dentro da tua vida de uma forma diferente. Eu sempre, mesmo depois da bike, eu joguei bola. Apesar Quando de era... você ser ciclista, né, na verdade. Você é atleta, você é Sim. ciclista, mas não vive disso, né? Não vivo. Eu, pelo contrário, eu gasto muito com isso, eu acabo gastando, tanto com a parte do Pedala Brasil, eu acabo gastando, né? A gente também, muita gente faz solicitação, então a gente tenta ajudar algumas pessoas, né? Tem horas que é difícil até, né? Porque é muita gente, muita demanda, e eu não. Muita gente acha que até eu vou ser político. As pessoas confundem muitas coisas, acham que você está fazendo. Porque a gente vive numa sociedade que é tudo que as pessoas. Se você. A maior parte das Se fosse pessoas. interesse, né? Você tá Se fazendo... vê alguém fazendo algo benéfico, acha que tem um segundo interesse. Né? E meu maior interesse é a minha cidade, realmente, a Vitória da Conquista, que eu sou apaixonado por minha terra, falo dela o tempo inteiro, não deixo minha terra por lugar nenhum. E quem quiser vir para cá, pode vir, que vai conhecer, eu tenho certeza que vai A gostar. cidade é boa, né? gente. Eu adoro as pessoas daqui. Eu digo que nós moramos no melhor lugar. Sabe por quê? A gente não mora nem alto demais, né? Numa altimetria muito elevada, que é muito frio, dá 4 graus, até aqui chega até 9 graus, aqui já chegou. Mas nós não temos aqui abaixo de zero. E nós também não estamos num calor extremo. Então, nós estamos a 1.000 metros de altimetria, que é uma temperatura muito top. Então, eu falo que aqui é o paraíso. E é muito conhecido na nossa cidade, fazer a propaganda da nossa cidade, né? Como Suíça Baiana. E não é por menos. E a gente é um pouco diferente da Bahia. Quem chega aqui que vivencia um pouco a cidade, vai ver que é um pouco diferente da realidade do que se tem lá fora de Bahia. Sim. Para começar, não é quente como nos outros lugares da Bahia. Não tem fácil acesso à praia, distância como em São Paulo. E é uma cidade bem urbana. O sotaque daqui não tem nada a ver com esse sotaque, né? Não é um sotaque de Salvador, daquela região metropolitana. Aí nós estamos aí a 500 quilômetros de Salvador, 500 e poucos quilômetros de Salvador, então é bem diferente. A gente hoje tem uma realidade aí que nós estamos entre Minas e Bahia. E eu não sei se você sabe, mas hoje a cidade de Vitória da Conquista, ela atende o sul da Bahia, ela atende uma parte do oeste, ela atende o norte de Minas Gerais, que é o Vale do Jequitinhonha, né? E ela atende o sudoeste. Então, é uma cidade que ela hoje é uma capital de toda essa região, que eu acredito que ela chegue a mais de 3 milhões e meio de pessoas como centro de distribuição. E ela foi criada, a nossa cidade, ela nasceu com um entreposto, era o lugar onde as pessoas passavam aqui para trocar animais. Os tropeiros passavam aqui, que era Arraial da Conquista, não era Vitória da Conquista, era Arraial da Conquista. Então, já nasceu uma cidade comercial, não é uma cidade de indústria, não é uma cidade litorânea, turística. Quer dizer, ela é até turística hoje por negócios, mais negócios. Mas ela nasceu uma cidade já comercial naquela época. E deu continuidade, né? Tanto que, salvo engano, em 1930, nós tínhamos aí 28 mil habitantes. E hoje, quer dizer, a gente não tem nem 100 anos, a cidade praticamente 400 mil habitantes. E o público flutuante aqui é gigantesco. Então, você vê o potencial de crescimento da cidade. Então, essa paixão pela terra. E com relação à questão do programa Pedala Brasil, durante um tempo, eu trabalhei muito. E aí, nessa sequência, eu fui até para outros esportes, para Muay Thai, fui para Jiu-Jitsu, que eu sempre gostei de esporte, corrida, mas eu deitava, dormia e sonhava com a bicicleta. Sabe que é você sonhar que a bicicleta está lá embaixo, que você vai levantar e vai pedalar? Então, assim, a vida toda sonhando com bicicleta, é uma paixão. Tem gente que pode até não acreditar, mas é uma coisa que... Não, será que vem essa paixão? Você não já sei. descobriu? Uma coisa que é uma paixão gigantesca que eu tenho pela bike, sabe? E aí...
eu tinha vontade de voltar para o ciclismo de estrada, que é asfalto. Aí, aos poucos, eu encontrei com o Franklin, que no início lá a gente correu junto, e eu comecei a treinar com ele, que ele é treinador, e consegui voltar. E aos poucos até consegui andar no pilotão, que a gente chama pilotão no asfalto. E aí, durante todo esse período, eu acabei fazendo amizade com um cara que chamava Jacobina. Jacobina, a gente começou a rodar no pilotão junto. E eu passei a rodar todos os dias com ele, treinar todos os dias com ele. Num determinado dia, a gente estava chovendo muito. E a gente marcou um dia para o outro para ir fazer um pedal de 160 quilômetros, que era treinando para uma corrida do Campeonato Baiano, que eu já tinha voltado até correr o Campeonato Baiano de ciclismo. E de manhã cedo, quando ele acordou, a gente tinha combinado para, se estiver chovendo, a gente ia até vir rodar 20 km, andar 20 km de carro, e depois a gente ia de bike. Quando acordei, estava chovendo, ele levantou, ele foi tomar banho, o chuveiro queimou. Aí a esposa falou, não vai pedalar não, tá chovendo, isso, aquilo, outro. Todos os dias ele tomava banho antes de pedalar. E ele foi tomar banho, o chuveiro queimou. Saiu de casa, e aí a gente chegou lá, eu falei, rapaz, a gente não tinha marcado para sair de tal lugar com o carro, eu tava com o meu carro. Não, bora, vamos, e a gente foi. Nessa ida, a gente foi até a cidade de Feirinha e voltou. Durante a volta, a gente teve uma situação lá que ele ficou mais para trás, ele ficou chateado. E aí ele acabou vindo sozinho. Eu acabei cansando, porque eu tinha rodado a semana inteira de bike. E eu botei a bike no carro, com o meu motorista. E vim embora. Parei num determinado lugar, a gente com a turma que estava, tinha umas 8 pessoas. Ele passou e veio sozinho, não esperou ninguém. Eu peguei uma água, falei, vou passar ali, vou oferecer a água a Jacobina para ver se ele quer água. Parei do lado dele com o carro. Jacobina, você quer água? Quero não. Bota a bike no carro, que a gente já treinou a semana inteira e tal. Não, quero não. Eu falei, então tá bom, ó, eu vou seguir, porque eu quero chegar mais cedo em casa, por causa dos meus meninos. Já era o terceiro final de semana que a gente estava fazendo esse treino. Aí eu vim embora. Quando eu cheguei na minha casa, eu passei por ele, mais na frente tinha uma blitz, e aí eu fui para minha casa. Quando eu cheguei na minha casa, aí passou 2 minutos, eu recebi uma ligação, uma mensagem no WhatsApp que tinha tido um acidente com alguém. Com mais 2 minutos, o povo, cadê? O que aconteceu, J. Bruno? O que aconteceu, J. Bruno? Eu falei, eu não sei, eu vim na frente e tal. Ah, foi alguém que estava no grupo de vocês que acidentou. Aí... Que ano foi isso? Poxa, tem 4 anos e meio. Tá. Aí, nós estamos em 2023, né? Então, foi 2018? Eu queria ter uma ideia de quando foi isso, né? 2018, mais ou menos. O Pedala Brasil vai fazer 5 anos. Tá. E aí, eu voltei correndo, achando que podia ajudar e tal, né? Falaram que tinha sido... O acidente foi com Jacobina. Só que não falou que ele tinha morrido. Poxa. E aí eu voltei. Quando chegou no meio do caminho, aí um amigo me ligou. Falou assim, Bruno, não adianta você correr, não. Ele sabia que eu tava desesperado, né? E não adianta você correr, porque, infelizmente, Jacobina se foi. E, poxa, eu fui para lá, mesmo assim, fui para lá. Cheguei lá, ele estava lá estirado na pista. E o cara que atropelou ele tinha passado a noite bebendo. E estava com um carro todo remendado, né? Vamos dizer assim. E esse carro era um carro que era do esposo da prima dele. Que ele via direto o carro num lugar lá que esse carro estava para ir para o Ferro Velho. E o esposo a prima dele, o esposo, deu esse carro para esse cidadão, para ele... Quer dizer, uma coincidência, assim, né? Até uma coincidência. Mas eu sei que foi, assim, foi muito difícil, sabe?
foi um impacto, assim, eu nunca imaginava que fosse machucar tanto. E aquilo, até para voltar a pedalar, eu fiquei alguns dias sem pedalar. E o tio dele, e ele era o padrasto da minha esposa, era tio dele. Era o tio dele. E outro tio dele também foi atropelado aqui, sentido a Barra do Choça, que chamava Rosa, que é Rosivaldo, que era da época que eu comecei a pedalar. E eu vi ele lá no chão na época também, que foi atropelado, mas não foi algo assim tão doloroso como Jacobina, foi muito marcante. Algo que mexeu, assim, impactou muito. E aí teve a gente, naquela época, fez vários movimentos e tal. E disso eu comecei. Mas de repente, de uma hora para outra, me convidaram para ir para a rádio, para ir fazer um bate-papo. E o cabeça da rádio, que é Walter Ley, que é até ciclista, ele falou: não, a gente quer iniciar esse programa aqui para isso. Tinha até outra pessoa que tinha iniciado o programa. Aí ele falou: não. Aí fizemos o bate-papo no programa. Falou: na semana que vem você tem que vir de novo. E aí eu fui na outra semana. Eu falei: moço, que negócio doido. Porque eu sempre gostei de muito comunicação também. Eu sempre gostei de estar tentando levar algo para as pessoas, alegria, energia, algo bom. E aí eu fui. E nisso eu acabei, né, entrando nesse negócio de comunicação e resenha e brincadeira e ativismo. E aí, durante um ciclo, eu não sabia para onde ia nem para onde vinha. Sabia que o caminho tinha que falar Alguma coisa estava acontecendo. tinha que falar de bike, tinha que falar de acidente, tinha que... Você sabia que estava indo para algum lugar, mas não sabia ainda Isso. para onde você estava indo. Não Você sabia. estava descobrindo. Aí, em determinado momento, eu falei: não, eu tenho que ter algum norte para isso aqui. E aí eu falei assim: então vamos fazer o seguinte, os pilares que a gente tem aqui é o quê? Saúde física e mental, né? Mobilidade urbana, que era o que a gente já sempre trabalhou, meio ambiente, e projetos sociais. E assim, o apoio a eventos, ao esporte como um todo, e até abranger outros esportes. E eu acabei para isso. E de certa forma, na empresa, dentro da empresa, eu sempre fui um cara muito criativo, minha cabeça não para. Não parava. Só que a nossa empresa é uma empresa familiar. E aí meu pai, em determinado momento, às vezes ele limitava de algumas coisas, sabe? Vamos trazer isso para a empresa. Não, isso aqui não. E aí você acaba ficando limitado em algumas coisas que você quer criar. Porque você tem sócios. Você não pode decidir sozinho. E aí aquilo me retraía em determinados momentos. Porque eu falava: poxa, e agora? O que eu faço? E nesses momentos, às vezes você quer desistir daquilo que você está fazendo e você lhe coloca muito para baixo em alguns momentos. Só que, como eu te falei, sempre na minha visão tem uma luz no fim do túnel. Você não pode pegar algo que você tem e jogar fora, algo que você tem precioso e jogar fora. Você tem que pegar aquilo e canalizar para outra coisa. Então a bike, nesse momento do Pedala Brasil e a bike também, eu acabei canalizando esse potencial que eu tenho e isso que eu gosto de fazer um pouco para a bike. E de certa forma, até em alguns momentos eu acabei deixando a desejar na empresa em função disso. Só que tudo vai e volta, né? Tudo vai e volta, são duas mãos, vai e volta. E aí hoje eu até desacelerei um pouco em relação a essa parte do ativismo de bike. Tenho procurado trabalhar de outra forma para isso não me absorver tanto, né? E também, assim como na empresa, dentro desse mecanismo da bike, eu tenho procurado unir pessoas, juntar pessoas. Ninguém faz nada sozinho, né? A gente não pode viver em uma caixa fechada. O mundo é feito para nós termos ciclos de criação de canais, que seja de vendas, né, que seja de amizade. Então, hoje, como eu te falei, hoje eu tenho uma ligação com vários lugares do país no nosso canal do Pedala Brasil. Continuo ativo, não como gostaria,
até gostaria de ter um trabalho mais forte. Só que, infelizmente, o nosso país, as coisas são muito difíceis no nosso país, porque o poder público, ele deixa muito a desejar, e nós também, o nosso povo também deixa muito a desejar em algumas coisas. As pessoas preferem participar de algo que não vai somar em nada na vida delas, do que participar de algo que realmente vai somar, que vai trazer algo pessoal, trabalhar por alguém, fazer algo por alguém, sabe? Porque quando você se doa, quando você faz algo por alguém, que seja pequeno, que seja por uma pessoa, não pense em fazer nada por milhões. Eu nunca fiz um programa do Pedala Brasil pensando em atingir milhões. Se atingisse uma pessoa e se essa pessoa, se aquilo foi benéfico para aquela pessoa, pronto, já valeu a pena. A gente tem que pensar assim, porque as pessoas, o tempo inteiro, elas têm que olhar e criar expectativas, principalmente na rede social. Não que você tem que ter 10 mil seguidores, que você tem que ter 100 mil seguidores. Tem 10, beleza. Tem 20, beleza. Mas se você tiver 5 mil e o outro tem 100 mil, só que os seus 5 mil são ativos e os 100 mil que a pessoa tem lá tem 1.000 ativo ou tem 500, o que adianta? É tudo muito relativo. Né? Então, assim, criar essa expectativa, ficar nessa expectativa, isso é horrível. Isso adoece o ser humano. Quando eu trabalhei com café, o café funciona por bolsa, não sei se você sabe. Tem 2 bolsas no mundo, né? Não sei se ainda funciona assim, mas na época era de Londres, era Londres e Nova York. Tá. Aí ele funciona por pontos. 1.000 pontos são $10. O que acontecia? Em um dia, subia 30 pontos. Imagina que você tem 10 mil sacos de café e em cada saco de café hoje, ele vai subir R$ 150. Imagina, 10 mil sacos de café vezes R$ 150. Né? Só que do mesmo jeito que ele subia, ele descia. Então, o proprietário, o produtor de café, ele ficava naquela expectativa. Então, o que acontecia? Ele acordava num dia, né? Pelo amor de Deus, você imagina subir 1.000 pontos, né? 10 mil pontos, chegava a subir 10 mil pontos, estourava. Só que com 2 dias baixava. Tá baixando, ele ia vender o café, não tinha comprador. Ele enlouquecia. Isso enlouquece o ser humano. Expectativa. Quando você cria muita expectativa, a gente pode criar expectativa. Você trabalha com pessoas. Você faz esses processos. Nós podemos criar expectativa em alguém? Você se frustra. Não podemos. Nós não podemos criar expectativa nos nossos filhos. O seu filho, você... Não, porque meu filho tem que ser isso. Meu filho tem que ser isso. Para com isso. Você ou vai se adoecer, ou você vai adoecer seu filho. Então as pessoas vivem muito nessa coisa de criar expectativa e ficar fazendo conta de quanto vai ganhar. Minha amiga, isso mata. Você chega no início do ano, aí você fala assim, a bolsa vai subir tanto. Eu comprei por 100. Quando chegar no final do ano, eu vou ganhar 200. Massa, vou ganhar 200, vou ganhar, sei lá, 2 milhões. Imagina que chegou no final do ano, você está com o mesmo milhão com 900 mil. E ao invés de ganhar 2 milhões, agora sim. Tem que ter equilíbrio também, né? Também não dá para não ter uma meta, porque também você fica ali sem perspectiva. Aí, olha só, uma coisa que eu aprendi no café também, que eu acho muito bacana, é o seguinte, que você não pode dormir. Tinha uns corretores de café, né? E aí os corretores eram assim, chegava um produtor, aí ele deixava a amostra de café aqui, nesse outro corretor, nesse outro corretor. Quem conseguia vender o café primeiro? Quem é que ia conseguir vender primeiro? Não sei. Quem
conseguisse agir mais rápido. Tá, Quem consegui... os compradores estão aqui, certo. né? Então, quem conseguiu chegar nesses compradores mais rápidos, esses compradores estão disponíveis para todo mundo. Quem chegou mais rápido é quem conseguiu. Então, na vida é assim. Tá. Você não pode ficar esperando. O cliente entrou dentro da sua loja, você não pode ficar lá esperando o cliente chegar em você. Você já tem que estar pronto na hora que ele coloca o pé dentro da sua loja. Ok, dê o seu melhor, né? Dê o seu melhor, faça o seu máximo, compita com você mesmo, se compare a tua antiga, a você ontem, né? Entendi. E aí Você é um o exemplo. lucro vai ser uma consequência. Você é um exemplo. Por que é que você está aqui? Você é de São Paulo. Sim, Você já abriu o mercado aqui. sim. Aí outros profissionais poderiam ter vindo? Poderiam ter vindo também. De outros lugares do país, de outros lugares, poderiam. Mas você já abriu o seu mercado, você já está na frente. Cheguei primeiro. Você chegou primeiro. É verdade. E quem chega primeiro sempre tem a vantagem. Então tem muita gente que fica esperando, né? Meu pai, quando abriu o negócio, quando a gente abriu o negócio, ele falava assim, poxa, aí, será que vai dar certo? E tal. Eu falei com ele assim, falei, não, bora abrir essa loja. Abriu. Balcão. Nunca tinha, nem sabia o que era material de construção. Um joelho, um cano. O povo chegava lá na loja. Tem isso aí? Eu falei, rapaz, que será diabo que é é isso que esse cara tá procurando? Aí meu pai estava na clínica trabalhando, eu ligava para ele. Pai, o que é isso aqui? Tem? Tem não? Aí ele me explicava. E aí eu fui aprendendo. O cliente chegava na loja, falava assim, você tem tal produto aí, eu preciso de uma tinta, esmalte sintético de azul, vermelho. Eu não tinha a tinta dentro da loja. O que eu fazia? Tinha alguns distribuidores em Conquista. O que eu falava com o cliente? Você acha que eu falava com o Eu cliente? acho que você falava o seguinte, olha, eu não tenho aqui agora, mas eu consigo ela para você. Você precisa para quando? E aí você dava os seus pulos. Mais ou menos isso. Eu falava com o cliente, falava assim, olha, eu não tenho aqui, não tenho aqui agora, mas no meu depósito tem. Eu posso pegar e te entregar. Quer dizer, olha a mensagem que o cliente levava. Né? Ele está levando a mensagem Ele tem um depósito. Aí eu digo o seguinte sempre, que a gente, eu sempre no final das coisas, não chegue grande, chegue gigante. Pense sempre em ser gigante. Não é questão de humildade, é questão de posicionamento. E a gente tem que chegar para ser grande. Você está aqui fazendo vários podcasts, mostrando seu trabalho, porque você quer chegar grande? Não, você quer chegar gigante, né? Bruna quer chegar gigantona. Então... Estouradaço. Então, a pegada é essa, entendeu? E foi... Eu saía da loja, às vezes, de moto, e eu vinha segurando aqui e com um monte de cano pendurado aqui. E aí você fala assim, esse cara é louco. Mas você não pode ser normal para começar uma empresa e ter sucesso. Se você for um ser humano normal, vai ser difícil, vai ser muito mais difícil. Agora, se você tiver assim, um pouquinho de loucura, ainda bem que aqui a gente tinha um hospital psiquiátrico, já fechou, então a gente fala com os meninos, a galera do pedal, né, o hospício está fechado, então os loucos estão por aí. Eu tenho certeza que eu faço parte dessa galera boa, quem entendeu? faz igual todo mundo, tá na média. E aí, quem tá na média tem resultados da média, né? Então, é o fazer diferente, é o entregar acima da média que vai fazer com que você realmente tenha resultados diferentes dos demais. Mas né? A gente aprendeu tanto com você, Bruno. Será? Eu adorei conversar com você, eu adoro ouvir histórias, ainda mais a nossa empresa tem 5 anos, é uma empresa bebê perto da sua, então eu aprendo muito, porque você tem mais experiência empreendedora, eu gosto muito disso. Tem empresas que a gente atende, sempre quando eu tenho a oportunidade de conversar com os donos dessas empresas para conhecer a história, eu admiro muito quando o negócio começa do nada, começa do zero e é construído. Eu acho que é muito mais fácil quando ele vem pronto. É fácil eu falar, eu tenho um monte de coisa, mas veio
praticamente preparada. Eu só peguei aquilo e dei uma melhorada. Agora, começar do zero, eu acho que são para poucos. Eu admiro muito isso. Então, assim, sou fã já da tua família, sua, do seu pai, né, de todo mundo que está envolvido nesse processo. E eu queria que a gente pensasse agora em Apocalipse, né? A gente fala de Gênesis e Apocalipse remete ao final. Mas eu gosto de trazer o final como algo que transcende, né? Não como um fim, mas como oportunidade de deixar um legado, como uma oportunidade de ir para a eternidade, né? E aí o que eu queria saber de você, Bruno, é em relação ao final da sua jornada, né? Pensando tudo que você contou, como é que você enxerga o final de tudo isso? O que você quer construir através de você e deixar, né? Que vai além de você. Isso está relacionado ao legado, né? Qual legado você quer deixar? Eu acredito, como eu falei para você, eu gosto muito da minha terra, da minha cidade, e a minha semente, ela está plantada aqui, né? E nós podemos nascer como qualquer uma árvore no mundo. E a gente vai dar frutos. E os frutos que você vai dar, que essa árvore vai dar, né? Eles podem ser bons frutos, ou até não dar frutos, ou dar frutos ruins. E o que eu sempre tenho pensado é nisso, é em deixar bons frutos para que no futuro a gente tenha uma sociedade melhor, pessoas melhores, sabe? Porque a empresa é um processo, a gente não sabe como é que vai ser o dia de amanhã. A gente quer que a empresa prospere, que a gente quer que aconteça, mas não existe garantia para nada. Você está aqui agora, a gente está aqui agora conversando, o amanhã a Deus pertence. Então é isso, o que eu quero é isso, essa plenitude, deixar a alegria, deixar a energia boa, o acreditar no amanhã sempre, nunca desistir da vida. A gente não pode desistir da vida nunca. Tem pessoas que pensam em desistir da vida e não se entreguem nunca. A nossa mente sempre manda a gente fazer o que é mais fácil. Tudo que é mais fácil ele vai falar para você. É tipo aqueles desenhos que a gente assistia quando era criança. Não sei se você assistiu. O Anju e o Diabinho aqui do lado. E o que o diabo fala tudo é mais fácil. Mas o mais difícil é mais complicado e você muitas vezes vai para o lado do que é mais fácil. E eu digo que eu brigo com isso. Eu brigo o tempo inteiro com isso. A marreta está preparada para isso, para bater nisso, sabe? Em vida, em respirar, em ser feliz, em alegria. E nos momentos difíceis, a gente tem que se tornar mais forte o tempo inteiro. Mais forte mesmo. Porque vai ter muita gente que vai precisar da gente. E aí você tem que... a pegada é essa. Respeitar quem não consegue assumir essa responsabilidade. Tem pessoas que não vão conseguir realmente, mas seja guerreiro. A espada está aí, levanta a espada e é para a espada do bem e lutar pelo bem sempre. Né? É isso. Eu luto muito por isso, pelo caminho certo, né? Acho que não é... se a gente tem princípios e a gente segue os princípios, eles têm que estar acima de qualquer tipo de sentimento. Né? Não é o que eu estou sentindo, é o que é certo, né? É o que a gente tem que fazer. E esse caminho ele é mais difícil, né? Difícil. E aí é uma luta constante, mas eu acho que é o único que leva a gente a frutos bonitos, saborosos, né? E que realmente a gente deixe algo que transborde para a sociedade. E estamos chegando ao fim. O que foi essa risada, Bruno? Ué, porque eu só ando sorrindo, Você pensou alguma coisa engraçada? Nada. A gente está indo para o final. Queria que você compartilhasse com a gente. Eu peço sempre para um convidado trazer um versículo bíblico. Um versículo que para você faz sentido
e que você deixa, a ideia é deixar como conselho para quem está assistindo, ouvindo a gente, como algo que impacta, né, tua vida e que você deixaria como um conselho daqueles de pai para filho. Acho que a mensagem bem-aventurados os humildes, né? Pois eles receberão a terra por herança. Então, é Mateus, né? Versículo 5. E a gente... É isso, eu acho que a vida é isso. Essa mensagem de Deus aí, importante. Acreditar em Deus, ter Ele no seu coração sempre. Porque eu tenho certeza que o campo de força vai estar na frente para te proteger de todo mal. Humildade, né? Acho que esse que é o recado. Humildade, perseverança, continue, não vá pelo caminho mais fácil, porque no final, apesar dos longos anos árduos, vai valer a pena. Sempre vale a pena, sempre vale a pena e nunca vai deixar de valer a pena, não. Bruno, Aproveita o dia, abra seus olhos, porque a beleza, a arte está aí na sua frente o tempo inteiro, só depende de você. você fala, nossa, isso que você falou de arte, tem um livro, eu li, eu tinha 19 anos de idade, não sei se vocês já leram, é O Maior Milagre do Mundo, de Og Mandino. Og Mandino ele é o escritor, deixa eu falar mais perto, é o escritor que fala sobre o maior vendedor do mundo, foi um best-seller, vendeu na Coca-Cola. Eu tô te falando coisas de muitos anos atrás, porque eu tenho 37, com 19 ele já era antigo, eu comprei no sebo. Então, mas ele escreve um livro que se chama O Maior Milagre do Mundo, é a coisa mais linda, tem o 1 e o 2. Você começa a ler o livro, spoiler rápido, você começa a ler o livro, e aí você vai entendendo o milagre, aí você descobre que o maior milagre é você. Eu, você, né, Marcos, nós somos o maior milagre do mundo. Ele vai explicando, é muito legal. E aí você acabou de fazer com que eu lembrasse disso, né? Se o Nós somos ser o maior humano, milagre, a gente tem que aproveitar isso. se o ser humano parar para poder entender como ele foi formado, como é que ele funciona, como a máquina funciona, ele não vai ter nenhuma dúvida de tudo isso que a gente está falando. E eu ando dentro do mato todos os dias e muitas pessoas falam assim, tem tal artista, tem tal quadro, tal obra de arte. E eu tenho o maior respeito por todos os artistas. Mas a arte de Deus, ninguém consegue fazer igual. E ele muda todos os dias. Nós passamos por um lugar na trilha hoje e amanhã choveu, tá tudo diferente. Eu estava agora em Itacaré, no meio do mato, tinha um jiquitibá gigantesco, que ele foi cortado por um raio. Aí eu falei com um amigo meu, falei assim, qual a lição que você leva disso aí? A lição é que não tem ninguém mais forte que ninguém nesse mundo. Por mais que você seja gigante, sempre vai ter uma força maior do que a sua. E a gente tem que respeitar. Então é isso. A vida é isso aí o tempo inteiro. Tem uma mensagem de Augusto Cury que eu não esqueço, que é sobre Jesus Cristo, que ele fala que ninguém nunca se fez tão pequeno para se tornar tão grande. Você imaginar que naquela época não tinha rede social, não tinha nada disso que a gente tem. E olha quem foi Jesus Cristo. Olha a mensagem, né? Tudo que foi passado e até hoje as pessoas, a grande maioria, não conseguiram aprender. É incrível. Bruno, eu quero agradecer por você ter aceitado o convite. Gostei muito do nosso bate-papo e eu quero te deixar à vontade para dar os seus recados finais. Então, meu recado é me seguem nas redes sociais. Fala aí quais são suas redes sociais de novo. Segue o Pedala estourado. Brasil. Segue o estourado, estourado, estourado. Gente, pessoal, quem quiser fazer uma visita, estou lá na J. Bruno, materiais de construção, à disposição para ajudar, para te vender material, se quiser tomar um café com a gente, tá? Temos também a rede do Pedala Brasil, que é um canal que nós temos de ativismo Brasil inteiro, então acompanhe. Tenho certeza que você pode somar dentro desse projeto maravilhoso. E o J. Bruno Bike, que é outro Instagram que a gente tem,
que é voltado para motivação. Quem quiser visitar algumas cidades aí, a gente tem alguns pedais aí que você pode fazer em outras cidades. E é isso. Forte abraço, tamo junto, daquele jeito. Obrigado, Bruna. Sucesso para você também, para sua empresa. Deus que possa estar cada vez mais, cada dia mais, abençoando o seu trabalho, tudo isso que você está construindo. Amém, amém. E para você que quer conhecer mais histórias inspiradoras, continua com a gente que tem mais podcast.